Por mais que você esteja num centro de referência, médicos especializados, que você esteja sendo muito bem atendido e passe por procedimentos, tratamentos, cirurgias muito bem realizadas no tempo adequado, por mais que tudo seja feito, ainda existe pacientes que não vão sobreviver dentro dos primeiros 30 dias. Por quê? Porque não é só a hemorragia. Existe o primeiro momento em que o aneurisma rompe, o sangue se espalha pelo cérebro de maneira difusa. No entanto, esse sangue ele fica 14, 21 dias ali espalhado para ser absorvido. Não é assim instantâneo. Sangrou, já saiu. Então, nesse tempo que absorve, surgem outras complicações secundárias à ruptura. Por isso que o aneurisma, quando rompe, eu gosto de deixar muito bem para a família, muito bem exposto. O aneurisma, quando rompe, ele é uma doença traiçoeira. Tá tudo bem agora, primeiro, segundo dia tá ótimo. Tratei, embolizei, fiz a cirurgia, fechei o aneurisma. Mas os próximos 14 dias é uma caixinha de surpresa. Nós monitoramos, fazemos de tudo. E o paciente fica 14 dias no hospital, a partir do momento que rompe. Fica. Porque nesse meio tempo surgem várias complicações, que aí entra a neurocirurgia em geral, né? Que é a área que nós temos em comum. O que você já enfrentou, Danilo, de complicações sérias? O que você vê dia a dia quando o aneurisma rompe? Eu acho que assim, Lucas, a medicina, né, no geral, a saúde, ela caminha para prevenção. Tudo, né? Tudo. Então, nós temos desde coisas simples, assim, câncer de mama, né? Vamos fazer a mamografia, vamos fazer exame de próstata, nós temos até as campanhas mundiais, nacionais para isso. Exatamente por quê? Porque tudo que a gente pega no início ou previne é muito mais fácil de tratar, é muito mais fácil de combater. Aneurisma cerebral, a partir do momento que você descobre ele e ele não rompeu, ele é praticamente uma doença diferente de quando ele rompe. Nós temos aí um divisor de águas. A partir do momento que o aneurisma rompeu, sangrou, deu hemorragia, nós entramos num processo de cascata que vai durar no mínimo 15 dias. Antigamente, antes de nós termos o tratamento mais inovador que tem para essa doença, né, que é o tratamento endovascular, nós operávamos os aneurismas cerebrais, né? Nós operávamos. Então, nós abríamos a cabeça e colocávamos um clipe para fechar essa bexiguinha que é o aneurisma cerebral. E quantas vezes nós tivemos cirurgias muito bem sucedidas, pacientes às vezes conversando no outro dia na UTI, e depois no outro dia você passa lá, esse paciente já está quase em condição de óbito. Por quê? Porque o desfecho da hemorragia, ela causa uma sequência de alterações vasculares no cérebro, né? Nos vasos do cérebro, aquilo que irriga o teu cérebro. Que é aquilo que é vital para o funcionamento do seu cérebro, que é a circulação sanguínea, que independente de um tratamento cirúrgico bem sucedido, e repito, pode ser bem sucedido, nós podemos ter um paciente que não vai suportar esse insulto vascular, principalmente uma condição que eu acho que é a mais temida, chamada de vasoespasmo. Exatamente. Isso nós vemos dia a dia. Isso é visível. No meio do tratamento que você está tratando o aneurisma, hoje em dia, basicamente nós realizamos o tratamento minimamente invasivo, que é aquele por catéter, que você chega através da artéria lá dentro do cérebro e oclui essa bexiguinha, sem ter que abrir o crânio. No meio do tratamento você vê o vaso parecendo um fiozinho, super fininho. Por quê? Porque ele está fechando, espasmando, que nós chamamos. Né? E isso é uma condição clínica gravíssima, cursa com uma mortalidade altíssima. E no meio do tratamento endovascular, isso é visível. Felizmente, conseguimos até reverter esse paciente. Né? O vasoespasmo, gente, como eu explico isso para o doente, né? Eu uso cada um usa uma técnica de explicar para o paciente. Né? Você imagina que você está irrigando o seu jardim com uma mangueira, porém, alguém vai lá e pisa na mangueira, né? Durante o trajeto que ela está indo até o jardim. Obviamente vai sair menos água, né? Vai ficar só gotejando a ponta da mangueira. Então, consequentemente, lá o seu jardim vai ficar comprometido, né? O vasoespasmo é isso, né? Nós temos uma condição onde o fluxo de sangue diminui, exatamente pela condição da presença da hemorragia dentro do cérebro. Mesmo que o aneurisma já esteja tratado,
seja ele cirurgicamente, que é menos comum hoje, ou de maneira endovascular, minimamente invasiva, que você vai explicar para a turma aqui. Mas, independente disso, o sangue está irritando a circulação do cérebro. Aquele Então, sangue que se espalhou. aquele Ele saiu de sangue... dentro do vaso, ele ficou fora do vaso, e ele fora do vaso irrita. Ele irrita o Exatamente. vaso que está bonitinho ali, levando sangue para o cérebro. Né? Aquele sangue Aham. que ficou esparramado, derramado, talvez daí venha o termo Derrame derrame. cerebral. Esse sangue derramado, esparramado, que já saiu do vaso, esse sangue ele vai causar todas essas alterações vasculares, causando essa doença chamada vasoespasmo cerebral, que mesmo você operando o aneurisma, tratando o aneurisma, essa pessoa pode vir, inclusive, a falecer Esse exatamente por vasoespasmo, essa condição. exatamente. É uma condição que é mais frequente do que parece. Mais ou menos em torno de 70% dos pacientes que têm a hemorragia cerebral devido ao aneurisma, que tem esse derrame cerebral pelo aneurisma, 70% deles, de cada 10, 7 vão ter vasoespasmo. Ele é comum. Porém, não é todo vasoespasmo que vai causar sintoma, que vai prejudicar o paciente, que vai lhe causar uma isquemia cerebral, que a consequência do vasoespasmo é a isquemia. Aí cai para 30% dos pacientes com hemorragia subaracnoide devido ao aneurisma que vão ter essa complicação sintomática, de maneira sintomática, ou seja, que vão desenvolver uma perda de força num braço, porque a complicação do vasoespasmo é o quê? O vaso fecha, o sangue não chega numa parte do cérebro que é necessário para funcionar, e a consequência é a isquemia cerebral. Ou seja, você começou com uma hemorragia cerebral e cursou com uma isquemia. Olha que doença complexa. Você tem 2 problemas cerebrais ao mesmo tempo numa internação quando tem a ruptura do aneurisma. Então, a hora que falta a isquemia, você passa a ter um AVC isquêmico. Ou seja, perde a força num braço, para de falar, fica sonolento, perde a força numa perna, não consegue engolir. Outra complicação extremamente grave. Alguns morrem ali na hora que rompe. Se espalha tanto sangue que a pessoa não sobrevive, não chega nem no hospital. Outros vão acabar morrendo devido, infelizmente, a um vasoespasmo, devido a uma sequela motora, ou vai para casa sem andar, sem falar direito. Então veja até onde a gente chega quando você tem a ruptura. 2 momentos, né, do aneurisma. Aquele que há a ruptura, né, quando o vaso estoura, aquela hemorragia ela percorre por vários espaços do cérebro, pode formar até hematomas, e isso muitas vezes pode levar a pessoa até a óbito, né? Uhum. Então, pessoas às vezes que foram encontradas sem vidas em casa, né? Às vezes falsamente foi atribuído às vezes a algum infarto, alguma coisa pode ter sido um aneurisma que rompeu. Essa é a primeira fase. A segunda fase vem do vasoespasmo. O vasoespasmo é interessante, né, Lucas? Porque o paciente entra no hospital, você faz o tratamento, ele fica na UTI, às vezes 1 semana, 10 dias, e está super bem, conversando, comendo na UTI. Você dá alta da UTI, o paciente vai para o quarto, você vira as costas no quarto, o paciente volta a apresentar sonolência, muitas vezes entra em coma no quarto, tem que voltar para a UTI, exatamente porque o vasoespasmo, né? Então, quer dizer, aquela doença que se sucede, né, à hemorragia, começou a agravar o paciente e muitas vezes isso leva o paciente, o familiar principalmente, né, a ficar muito ansioso, etc. E, ele estava bem até ontem, estava conversando até ontem, hoje ele não responde, hoje ele está com dificuldade de mexer um lado do braço, está falando com dificuldade. Tá aí uma coisa que às vezes, a hora que o paciente interna, você fala, ó, vai ficar 14 dias dentro da UTI. Mas como assim, Tor? 14 dias? O paciente tá bem em alguns momentos no começo, tá acordado, conversando. Mas por que precisa tudo isso? Porque a UTI dá medo, né? Não é todo mundo que quer ficar. Ele tá se sentindo bem no começo da doença. Mas o vasoespasmo começa a dar sintoma ou apresentar-se a partir do 7º dia. Então, 7 dias depois da hemorragia do aneurisma que começa esse drama todo do vasoespasmo. Ele não é imediato. Ele precisa, o sangue espalhou, ele vai irritando os vasos de fora para dentro. A hora que começa a fechar devagarinho, no 7º dia que começa o problema. Por isso que a gente segura ali 14 dias, 10, às vezes até mais 14 dias. Por quê? Porque monitorando esse paciente, cuidando dele de maneira intensiva, que você vai pegar o início, ou fazendo alguns exames de ultrassom do cérebro, dos vasos do cérebro, você consegue pegar antes do vasoespasmo e também tem terapias
tem ideias de tratamentos que podemos tentar reverter, né? E é o que está trazendo bons resultados para nós, né? Apesar de alguns não funcionar, mas melhorou muito, né? Você vê, de antigamente para hoje em dia, o resultado final de um paciente com aneurisma que rompe é drástico, né? Melhorou muito. 14 dias de UTI, né? Eu acho que isso é uma medida que a gente está instituindo mais recente, né? Principalmente com a sua atuação dentro do serviço, né? Mas a gente tem até que conter muitas vezes o médico intensivista, né? O médico da UTI. Por quê? Porque 3, 4 dias o paciente lá, ele está super bem, conversando, às vezes até está já deambulando, andando, e o médico intensivista já acredita até que dê para dar alta da UTI para o quarto, e a gente fica lá, segura ele aí, Espera deixa ele pouquinho, aí, espera não 10 dá dias. alta daqui. Por quê? Porque a gente sabe que esse prazo de tempo, nesse período pode acontecer a complicação, pode acontecer a piora, e se o paciente não tiver muito bem assistido dentro de uma unidade intensiva, o tratamento dele pode ficar prejudicado, e isso aí complicar o prognóstico, a evolução e o tratamento dele. Mas assim, ó, a gente falou do problema, né? A gente começou do drama, da ruptura do aneurisma. Falamos de trás para frente, basicamente. Felizmente, tem tido menos, né? Você não tem reparado que aneurismas rotos que rompem tá menos frequente? No dia a dia. Eu tenho notado isso, parece que tem menos. Não tem tanta ruptura. Agora, esses dias aqui, teve uma chuva, né? Não, de aneurisma roto, como toda mas doença, não é né? Como toda doença, tem umas fases, né? Tem uns períodos maiores, outros menores, né? Talvez, será que é porque tem diagnosticado mais eles assintomáticos? Então, o que a gente... Você tem tratado mais os aneurismas sem estar totalmente, sem ter rompido, né? Sem estar rotos? Então, hoje, no momento, atualmente, o mais comum é isso, né? A grande parte dos aneurismas que eu trato hoje não são rotos. São todos pacientes que descobriu por acaso. E como que descobre por acaso? A maior parte é incidental. É aquele paciente que tem uma queixa aleatória, um zumbido no ouvido, uma tontura, ou caiu por uma bobeirinha, bateu a cabeça, ou tem uma dor de cabeça, vai no consultório do neuro, algum outro médico, ele pede um exame de imagem da cabeça, uma ressonância, uma angiotomografia, uma angiorressonância, e acha por acaso aneurisma. A grande maioria é isso. Acha por acaso, ou seja, o sintoma que ele está apresentando não tem nenhuma relação com o aneurisma. Exatamente. É aquela velha história, né? Que você atira para atingir algo e derruba algo totalmente diferente. Você dá um tiro de canhão e acerta tudo que está na frente, ele derruba tudo, porque você procura um problema aqui, você faz um exame por acaso, e é muito comum. Hoje em dia, a quantidade de exames né? realizados de imagem aumentou muito. É comum você pedir exame de imagem, até porque está mais barato, o custo caiu, é mais fácil realizar, está acessível, está cheio de máquina que faz ressonância e tomografia espalhada em todas as cidades, até cidades pequenas tem. E a quantidade de médico atendendo dor de cabeça ou esses sintomas, às vezes é um otorrino, o paciente foi lá no otorrino com uma queixa de tontura, uma vertigem, um zumbido, ele pede um exame da cabeça para identificar e acha o aneurisma. Então eu recebo dia a dia paciente com aneurisma cerebral do geriatra, que pediu uma tomografia para aquele velhinho que foi com uma dor de cabeça, do médico que trata a dor, do anestesista, aquele especialista em dor que foi avaliar uma dor crônica nucal e achou aneurisma, do neurocirurgião que foi pesquisar um tumor, história familiar de tumor e achou aneurisma no lugar, aquele oftalmologista, o paciente às vezes com uma queixa oftalmológica, uma perda de visão, uma piora, faz a imagem e acha aneurisma comprimindo o nervo óptico. E aí que vem, né? O aneurisma ele vem de outras queixas, acha por acaso, felizmente acha antecipadamente, e você tem a condição de tratar um aneurisma assintomático, que é outra condição, é completamente diferente. É impressionante a diferença de um paciente que internou para tratar o aneurisma que não rompeu, internou, vai fazer o tratamento endovascular, o procedimento para fechar esse aneurisma, do que aquele que rompeu. Esse paciente que não rompeu o aneurisma, ele não entra naquela história dos 14, dos 15 dias que nós conversávamos, né? Então, esse é um paciente que, feito o diagnóstico no consultório, programado o tratamento, muitas vezes ele entra no hospital,
faz o procedimento e talvez no outro dia já esteja em casa. Parecendo que nem Correto. operou, né? Exatamente. Isso é a porque coisa mais prazerosa. Você opera um paciente, faz uma cirurgia cerebral, né? Trata o aneurisma, que é uma doença extremamente grave, o cara acorda da cirurgia, passa um dia no hospital internado, às vezes em UTI, para observação, dia seguinte vai para casa, tá almoçando na casa dele e fala, doutor, parece que eu nem operei, posso tomar minha cervejinha? Esses dias teve, o paciente, eu operei um aneurisma, coisa super complexa, eu lá com o celular dia seguinte, dei alta pro cara de manhã, passou tarde o almoço, o cara manda mensagem, doutor, só queria saber, posso tomar uma cervejinha hoje? Eu operei tua cabeça, cara, como assim? É porque o tratamento endovascular que nós estamos instituindo com mais frequência, está crescendo bastante, traz essa possibilidade de um resultado pós-operatório, uma impressão de cirurgia, uma experiência, né? Que a gente fala de experiência hoje, né? A gente vai partir para uma medicina um pouco mais avançada, uma medicina 5.0, né? Que você entregar uma experiência para o paciente de atendimento, de qualidade, de não só o resultado, mas de atendimento, de pós-operatório bom. E é isso que você entrega, quando você oferece uma cirurgia, um tratamento para ele. Não é só, vamos lá operar, mexer nisso e tchau. Não, eu posso. Esse paciente tem 46 anos. O que ele quer fazer no dia seguinte que ele operou a cabeça dele? Ele tem que trabalhar, né? Ele não pode simplesmente largar tudo, a vida dele, para ficar lá internado 10 dias para melhorar. Ele quer voltar para o mercado de trabalho porque ele depende. Muitas vezes são profissionais autônomos. E outra, ele quer eliminar o fantasma de ter uma doença potencialmente fatal. Exatamente. É aquela história, né? Bom, todo aneurisma rompe? Não, a minoria. Mas a pergunta é, você tendo aneurisma, você vai conviver com ele o resto da vida, sabendo que em algum momento ele pode romper, ele pode estourar e, consequentemente, a chance de se falecer, morrer por causa dele é alto. Vou ficar com uma sequela. Ou, pior, né? As pessoas, o medo, evidentemente, o medo de falecer é enorme, mas no sistema nervoso central, doenças cerebrais, a gente está falando de sequelas. Perder movimentos do corpo, perder capacidade cognitiva, de fala, de comunicação, de entendimento, de reconhecimento. Sequelas que muitas vezes não recuperam mais. Então, o aneurisma incidental, aquele que a gente encontrou ele sem querer, doutor, mas ele está quietinho aqui, deixa ele quietinho. Na medicina, isso já foi uma certa verdade. Hoje, principalmente com as técnicas mais modernas de tratamento, realmente não vale a razão de você não abordar, não fazer um tratamento. Talvez na época que nós não tínhamos muito recurso endovascular, que nós tínhamos que abrir a cabeça, fazer uma cirurgia invasiva para uma doença que poderia nunca dar sintoma, talvez fizesse sentido a gente questionar a necessidade ou não da abordagem terapêutica. Mas hoje, onde a técnica endovascular vai com um cateterzinho na artéria e por dentro do vaso vai fechar essa malformação, com uma morbidade, com um risco extremamente mais baixo do que uma cirurgia aberta, no meu entendimento, não se faz mais sentido a gente manter um paciente obedecendo critérios aí de localização, tamanho, mas na imensa maioria um paciente com aneurisma assintomático ele tem que ser tratado. Sabe que tem momentos do curso